estava muito pilhado, muito pilhado, muito pilhado, em entender se esse tempo e dinheiro que eu estava gastando coletando informações de escalação, suspensão, contusão, tudo mais, estava valendo a pena de forma geral. Tá? Se isso deixava o meu método mais assertivo, certo? E eu percebi que, de forma geral, essa corrida por desfalques e tudo mais, além de deixar, além de me fazer gastar muito mais energia, certo? Deixava o meu preço muito instável. Em que sentido? Porque mesmo tentando projetar desfalques e tudo mais, na metodologia que eu estava assumindo, tá? Que era fazer leitura de escalação do jogo passado e, né, ter um banco de contusões, um banco de suspensão, um banco de cartão amarelo e tudo mais. De forma geral, o meu preço ficava muito instável. Muito instável. Para a minha metodologia funcionar redondinha, com desfalques, eu precisaria basicamente fazer o que eu fiz a minha vida toda na Série A, na Série B, que é o quê? Ler jornal, pegar prévia de jornal, pegar texto de setorista. Então, para a minha metodologia funcionar de forma mais redondinha, eu teria que utilizar esse tipo de informação. E não dá para fazer isso no ritmo que eu queria fazer e na quantidade de ligas que eu queria fazer. Tá? Então, eu desenvolvi um método auxiliar, certo? E o Rafa chegou para fazer isso. Só que eu comecei a perceber que eu estava gastando muita energia e que o meu preço não estava tão preciso assim. Mas eu percebi que eu tirando isso, tá? Eu tirando essa leitura de desfalques e deixando isso para o longo prazo resolver. Como é que o longo prazo resolve, Eric? Vai resolver trabalhando ao meu favor e contra mim, tá? Se for muito pesado ao meu favor, o mercado vai dizer lá no final. Se for muito pesado contra mim, o mercado vai dizer lá no final e eu vou querer que isso se equilibre no longo prazo, tá? Então, e de certa forma, veja, o Hugo está aqui também. De certa forma, veja bem o que eu estou falando. Cuidado para não sair dizendo coisas que eu não falei. Tá? O futebol, ele é um esporte assim que tem um nível de aleatoriedade muito grande, certo? Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ele é um esporte praticado com os pés, certo? E os pés ele é menos preciso do que as mãos. E segundo, porque ele é um esporte low score. Tá? Ele se resolve com poucos pontos. 1-0, 2-1, 0-0. Tá? Diferente do basquete, por exemplo, que é 120 a 90, 98 a 74. Tá? Então, o nível de aleatoriedade desse esporte que se chama futebol, ele deixa os desfalques com um peso menor do que esportes praticados com mãos, esportes com mais pontos para resolver o jogo, tá? Que tem uma aleatoriedade menor nos resultados, certo? Então, o futebol ele é um esporte que, por suas características, ele suporta melhor, certo? Desfalques. E ele ainda é um esporte jogado por 11, né? Um desfalque num jogo de basquete jogado por 5, né? Diante de tudo que eu já falei, ainda joga 5. É outro nível de peso no preço no jogo, tá? Então dá para conviver trabalhando desse jeito, tá? E aí é o que eu estou fazendo agora, certo? Então, é um pouco disso, tá?
É um pouco disso, que é uma mudança bem drástica, porque, de certa forma, eu trabalho, eu já mostrei o meu modelinho de desfalque para algumas pessoas, era um modelinho bem assustadorzinho, né? Era um modelinho muito massa. Era modelo também, era automático. Mas ele era muito, muito bom. Ele era muito preciso. Mas era preciso nessa pegada que eu falei, né? De ir direitinho, um por um e tal. E eu não queria isso, né? Eu não queria mais isso. Né? Eu queria outras linhas, eu queria, né, trabalhar com a taxa média de mais EV, né, extraída em mais jogos, né, do que você extrair uma taxa um pouquinho maior do mais EV em menos jogos. Então, é isso. A minha metodologia, o meu plano, tá, modificou um pouco a minha metodologia.